Está a gravar. Momento publicitário. Estou a gozar. Olá a todos. Bem-vindos. Bem-vindos Ok? ao nosso podcast. Não é um podcast. Não é um podcast. Ao melhor É verdade. podcast. Ao podcast. Exatamente. O podcast dos podcasts. Que se chama Fora de jogo. Eu Explico. É assim Até tenho mesmo. mesmo que ser eu, senão. Sim, porque eu não explico nada neste momento. Então, a gente descobriu. Quer dizer, a gente não. Que ainda não sabe que eu descobri isto, né? Descobri agora há pouco tempo. Descobriste o quê? A gente raramente diz que a gente se apresenta. Devíamos ter uma intro a dizer. Pronto, isto vai ficar mesmo para a intro, né? Aquela Ok. parte em que a gente começa a dissertar sobre coisas. Que era: Olá, bem-vindos ao podcast. E eu sou a Diana. E eu sou a Estás Ana. a ver? Acho que a gente tem que dizer mais vezes o nosso nome, que senão as pessoas depois não sabem. Ana e Diana. Diana e Ana. Olá. Então. Agora é a parte que vai entrar o genérico, malta. Vai entrar o genérico! Agora vai entrar o genérico! Venha ele! E estamos de volta. Espero que tenham apreciado este momento musical. Então. Isto é da hora, malta. Nós hoje estamos a gravar isto. É um dia que não é comum e uma hora também um bocado indecente. Já. Bem, eu vou acordar daqui a 5 horas, atenção. Então. O que é que nós temos a dizer hoje? Bem, vamos começar este podcast com coisas boas. Que foi, porquê é que nós estamos a gravar isto à segunda-feira e a estas horas indecentes? Onde é que eu estive, Ana? Onde é que tu estiveste, Ana? Estive na Rádio Amália Verdade, o melhor momento da Rádio Mala, atenção. com, e os amantes de futebol vão saber, com o Fernando Correia, o grande O relatador. grande mestre É de verdade. futebol. Sportinguista ferrenho, ele assumido várias vezes, mas sobretudo, mais do que isso, eu cresci a ouvir os relatos do Fernando Correia, incrível, e eu sou super simpática, e portanto passei uma horinha com ele e outros convidados, todos muito simpáticos, receberam muito bem, a falar não só do podcast, mas também podem ouvir algumas coisas giras sobre futebol. Foi um jogo, também podia ter sido um jogo. Podia ter sido. Mas foi um programa, chama-se Bancada Central. Acho que já vou já dizer que gosto imenso do nome. Super giro. Bancada Central. Também gostei, também gostei. Por acaso não tinha apanhado o nome do programa antes. É verdade. E basicamente, hoje foi um programa um bocadinho diferente porque acabou-se a falar muito da história do futebol, que também é importante, e de se valorizar aquilo que realmente é importante na bola, que é o jogo. E até houve um ouvinte que ligou a dizer isso, que não gostava nada destas polémicas. Eu sou como ele, também não gosto muito destas revistas cor-de-rosa armadas em jornais esportivos. Também não acho piada. Agora quero quem? Agora quero o outro. Agora, pá, joguei a bola, mas é. Exatamente. Como diria o Jorge Jesus. E muito bem. E foi um grande programa hoje. A Diana foi, eu fiquei a ouvir em casa e fiquei muito orgulhosa. É verdade. Confesso. É verdade. E já agora aproveito aqui porque o outro moço mandou beijinhos para os amigos, eu não tive a oportunidade de agradecer à malta que me teve a apoiar, ao ponto de eu ter que ter posto o telemóvel em modo avião. Tá? Obrigada, malta. É assim, eu estava caladinha porque estava a gravar o episódio. É verdade. Mas. Que depois vamos disponibilizar também, porque há alguns no Spotify, se calhar. Podemos? É uma boa pergunta, a gente vai saber. Se pudermos, a gente partilha. Pronto. Pronto, é isso. É isso mesmo. Então, vamos manter a nossa rubrica habitual e as nossas rotinas habituais e por isso vamos ao jogo. Jogo da semana! Poxa, ela é da hora, ela já está meio lenta. Então, o jogo da Primeira Liga que eu vou falar hoje é o Sporting Moreirense. O Sporting ganhou 3-0 em casa ao Moreirense. E o que é que eu tenho a dizer? Pá, que jogo! Pá, é por isso que uma pessoa paga bilhete para ir à bola, mãe. É o que eu tenho a dizer. Excelente jogo do Sporting. Justo vencedor, mas tipo, sem contestação. Não tem hipótese, não há... Mas não venham dizer, não sei o quê. Aliás, quero salvaguardar uma coisa. Obrigado a Deus do futebol por esta jornada sem polémicas nem fantochadas de arbitragem. Estamos todos muito contentes. Foi um fim de semana de puro futebol. Utilizando aqui a hashtag da Liga 3. Eu vou dizer que eu não estava muito à espera de partilhar isto com vocês, nem com a Ana, porque a Ana vai saber minimamente. Mas o jogador do Sporting, eu vou dizer, eu acho que é assim que se diz, que é o Yulman. Porque o rapaz é dinamarquês, eu também não tenho que saber, Nomes não é? complicados, não O compreendo. Yulman, para mim, vou ser polémica, foi a melhor contratação do Sporting nesta época. Para mim. Calma, pessoal, calma, segurem os vossos corações. Que
Jogaço, fez o dinamarquês, era ele contra o 11. Ah pá, o moço, também todo lá. Olha, nem sei o que é que estou a brincar, mas porque o Guiorcas também, também tem um nome fácil de se dizer. Pá, malta do Sporting, vejam lá se começam a contratar gente com nomes normais, pelo amor de Deus. Mas ele conseguia pôr. Opá, olha, foi qualquer coisa extraordinária. Eu até tirei aqui anotações de algumas coisas que eu li, porque tipo, vi o jogo assim já de resumo, não vi o jogo completo. Pôs a bola em todas as zonas de desconstrução. Aliás, todas as zonas de construção, a bola passou sempre por ele, na realidade, de construção. Eu achava que ele ia ser um médio mais de destruição, mas acabou por ser claramente dar muito mais uma construção de jogo do que. Portanto, ele ajuda a construir o jogo e não a destruir o jogo adversário, digamos assim. Bom. Consegue pegar na bola, ele joga para a direita, ele joga para a esquerda, ele vai para a frente. Ouça, é assim, eu estou encantada. Consegue fazer passos em ruptura, consegue fazer progressão. Olhem, ponham um guarda-redes, ponham este homem e ele resolve. Ou seja, basicamente o Sporting apostou bem o seu dinheiro. Sinto que sim. Espero que eu não me desiluda ao longo da época, mas estou. E eu não dava nadinha por ele, não dava €1 pelo moço, mas agora já dão uns milhões, já vale a pena. Muito, muito interessante o jogo, mas dizer só que o Gyökeres voltou aos. Eu vou dizer Gyökeres, porque acho que é assim que se diz, Gyökeres. Voltou aos golos e eu é assim. Vou dizer outra coisa polémica sobre Diana, o Sporting. Atira. Tenho várias coisas sobre o Sporting para dizer e esta também é polémica, que é o Paulinho, que começou a época, pá, goleador, incrível, adorei. Ele joga melhor que o Gyökeres, mas o Gyökeres joga melhor sem o Paulinho. Estão a perceber o que eu quero dizer, pessoas? Pronto, é isto, ficamos por aqui. Eu não percebi muito bem, mas basicamente pareceu importante. Eu acho que o Gyökeres joga melhor sozinho, sem o Paulinho, mas acho que o Paulinho precisa da assistência do Gyökeres para conseguir brilhar. Ok, estou a perceber. Não quer dizer, isto não faz, atenção, do Paulinho pior jogador. É um jogador de assistência, que precisa da assistência para ser o finalizador. O Gyökeres, quando está sozinho, é mais matador, é finalizador e tem outra. Pronto, tem características diferentes do Paulinho e está super justo. Pá, e vou já dizer, Gyökeres, pá, o jogo, mano, nem sei. Eu fiquei besbílica com esta qualidade de jogo. Eu acho que ela ficou fã, que é diferente. Aliás, vou já dizer, o jogo escassou pelo resultado. Eu acho que 3-0 não reflete o jogo que foi. Muito bem. Mas também um bocadinho de mérito do Moreirense que andava um bocado perdido, verdade seja dita. O Sporting ainda conseguiu lançar 3 bolas ao poste. É lá. Salvo erro. Pelo aquilo que eu minhas contas, eu contei bem, pelo menos 3 bolas foram ao poste. O Sporting, para mim, muito mais forte que o ano passado. Benfica e Porto, ponham-se a pau, porque este Sporting vem para mostrar a raça de leão, não tenho dúvida nenhuma. Ora. E pá, então jogar um futebol. Eu sou fã do Ruben Amorim, não vou dizer o contrário. Gosto muito da forma dele pensar o jogo e pensar a tática. Pá, ele é muito bom e eu acho que ele ano passado perdeu-se um bocadinho. Também acredito que a situação financeira do clube, alguma instabilidade também possa ter ajudado. Pá, este ano acho que o Ruben Amorim vem com tudo, vai barrer isto tudo. E a malta põe-se a pau. Boa Vistão, põe-te a pau também. Acho que a malta tem que se pôr mesmo a pau. Só quero dar aqui e fugindo aqui um bocadinho ao tópico, o jogo do Porto. Estou muito preocupada com o Porto. Então? Estou preocupada porque eu não me lembro de ver o Porto a jogar tão mal há muitos anos. Aliás, já disse isto aqui mais que uma vez, na realidade. Sim, isso está grave. Tá. O Porto ganhou a Estrela da Amadora, saiu da Reboleira com os 3 pontos, mas é assim, podia nem ter sido, se o jogo tivesse sido um empate, era absolutamente justo igual. Pá, não há nada que enganar. Eu não me lembro do Porto jogar tão mal. O Sérgio Conceição regressou ao banco, finalmente. Foi o que foi, o castigo dele não querer sair, foi o que foi. Sim. E achei uma coisa muito estranha. O quê? E até a Ana vai perceber isto, Paulo. O Sérgio Conceição estava apático no banco. A sério? Não, até a Ana percebe. O homem está sempre aos saltos e aos gritos. Sim, ele está sempre a ter reações. É muito estranho. É verdade. E depois, não sei o que é que passou na cabeça do Serginho. A gente já o pode tratar assim, né? Que ele é o nosso conterrâneo, a gente pode chamar de Serginho. Sim, ele já... Eu cato lá. Para jogar com 3-5-2. Mas passou-lhe o bocado da marbita. Tipo, passou-se. Não correu muito bem. Até porque não correu bem porquê? Porque ele entrou com o 3-5-2, portanto 3 defesas, 5 meio campo e 2 avançados. E o que é que aconteceu? O Marcano lesiona-se aos 3 minutos e pelo que eu percebi, acho que é uma lesão grave, vai ficar fora o resto da época, parece-me a mim. Pelo menos nos próximos meses garantidamente vai ficar. E portanto ele teve, porque depois esta tática era baseada na velocidade e nas características do Marcano, não tendo o jogador, pá, teve que inventar mais um bocado. E depois ainda teve o azar também de que passado um bocado o Evanilson também se ilusionado, que também era outro que suportava esta dinâmica de jogo. Portanto, 2 elementos das quais a tática do Sérgio Conceição dependia, saíram lesionados.
E o Porto viu-se obrigado a reestruturar em minutos a equipa outra vez, portanto, a refazer a sua tática, porque já não dava para Sim, sim. as características com que ele entrou. Pronto, o Taremi marcou o gol, nada de novo, o Taremi marcou os golos do Bem, Porto. é verdade, um nome que está a ficar muito conhecido aqui no podcast. É verdade. Ele acabou por, assim, pá, vou dizer outra coisa polémica, eu estou numa das polémicas, que é Força, assim, Ian, tudo deita cá para fora. depois do gol do Porto, o jogo foi completamente do Estrela. Mas absolutamente. O Estrela da Amadora, se fosse aquelas coisas que a gente diz, o jogo corrido ganhasse jogos, passa Sim, aqui a sim. redundância, o Estrela tinha ganho. Mas como conta é a bola que entra, meus amigos, ganhou o Porto. É Sim. o que é. Pronto, só para não dizer que depois não falo do Benfica. O que é que eu tenho a dizer do Benfica? O Benfica limpou isto, jogou lindamente com o Vizela. Schmidt, conselho da amiga. O Benfica da segunda parte tem que ser igual ao da primeira, amigo. Isto eles virem depois da sexta para a segunda parte, não está a dar, tá? Pronto. Mas de resto, adorei e foi um bom fim de semana de futebol sem polémica. Não sei como é que isto aconteceu. Há alguns programas de televisão que disseram como é que estão a sobreviver esta semana. Vais ver, e agora para contrapor a próxima vai ser a dar com pau. Por favor, não, estou a brincar. Mas é isto, malta. Joguem mais à bola e deixem-se polémicas e ficamos todos contentes. Ora, nem mais. É isso mesmo. Então, jogo da semana da Liga. 2. Liga 2 sabe-se. Qual foi o jogo que eu escolhi? Qual? Eu gosto, a Ana sabe, eu gosto de jogos com muitos golos. Sim. E portanto escolhi uma goleada, 5-0. Força. Qual é que foi o jogo? 5-0. Diz. Hã? 5-0. 5. Dois históricos belenenses, União de Leiria. Ok. Recém-chegados da Liga 3, estes dois clubes foram os promovidos da Liga 3 ano passado para a Liga 2. Ok. Defrontam-se finalmente, jogaram em Belém, não é? No estádio do Restelo. Pá, e o Leiria deu 5 ao Belenenses. Primeiro, pá, nem sei bem o que é que aconteceu aqui. Pronto. Este foi mais um jogo que eu não consegui acompanhar, mas que fui vendo os golos e não estava a perceber o que estava a acontecer. Acredito. Pronto, fiquei muito confusa. E o primeiro gol surge aos 9 minutos. Logo. Epa. A abrir já a jornada, o Lúcio Vega marca o primeiro gol para o Leiria. Logo o Belenenses ali começou logo a fazer alguns ajustes, saiu o Saná, entrou o Hélio Cruz, e resultou imenso, porque aos 30 minutos o Belenenses sofre o segundo gol. É verdade, o Leandro Antunes marca o... Está bem dividido. 9, 30. É verdade, é verdade. Ainda assim, o Van der Gaag achou que devia levar o amarelo, portanto, jogador de Leiria, e o Caim, que eu não vou pronunciar o apelido, também levou um cartão amarelo, que é jogador do Belenenses. O Belenenses tentou várias vezes fazer substituições também em termos táticos a ver se a coisa resultava, e resultou sempre muito bem, atenção, porque aos 45 mais 7 o Leiria marca o terceiro. E Muito novamente bem. por Leandro Antunes. Leandro Antunes, ele é o número 7 do Leiria. Estou a gostar de ver o Leandro, por acaso. Sei que pode não ser uma coisa muito consensual, mas eu gosto do estilo de jogo dele. Acho muito interessante. Ora bem, chegados do intervalo, aos 55 minutos, nasce o quarto gol do Leiria. Marcado Claramente por Kaká. refrescados. Claramente refrescados. Alguém vinha a dormir ainda, não é? Marcado por Kaká. E não, malta, não é o Kaká o brasileiro, como é óbvio, né? Pronto, vamos ter um bocadinho mais do meu lado. Faz o 4-0. O Van der Gaag também do Leiria acaba de sair para entrar o Sérgio Ribeiro. Eu acredito que foi muito também por causa do amarelo que ele já tinha visto, para evitar aqui um vermelho. E também sai o Lúcio Vega, marcador do primeiro golo, e entra o Arsénio. E Foi um acho-se- bocadinho refrescar aqui a equipa, também era E importante. acho que se pode dizer que a este ponto a outra equipa já devia estar a desesperar. A outra equipa devia estar a esperar muito, até porque vos posso dizer que o Belenenses faz aqui uma substituição logo aos 65 minutos. Aliás, faz duas. Troca o Euclides pelo Ruben e o Mohamedou pelo Felipe. E consegue tentar aqui equilibrar a equipa. Eu acho que o objetivo nesta fase já não era ganhar o jogo, era tentar minimizar o dano Sim. causado e marcar golo. Portanto, ele faz logo aqui duas substituições de seguida. E mesmo já no cair do pano, o Jair Silva marca o quinto gol do Leiria aos 90 Sim, minutos. senhor. E foi um jogo muito. Eu achei um jogo muito interessante, não vou mentir. Porque na Liga 3, a experiência daquilo de ver os jogos deles da Liga 3, sempre foram duas equipas muito equilibradas, nunca tiveram resultados assim tão dispares. Eu lembro-me que até quando foi a Liga 3 tem um formato diferente, e portanto há um jogo onde se decide quem é o campeão da Liga 3 e jogou o Belenenses com a União de Leiria, e foi a União de Leiria que ganhou. Mas viu-se aflita, a União de Leiria não foi uma goleada, acho que, agora não tenho de cor o resultado, mas foi tipo 1-0 ou 2-1, ou seja, foi uma coisa equilibrada, não, pá, não estava à espera disto. Pronto. Olha, é isto que eu tenho a dizer, não estava à espera disto, mas pronto, o Leiria segue em sétimo e o Belenenses em décimo, para já também.
e acabadinhos de chegar da Liga 3, não estão a fazer um mau serviço, eles são 18 equipas, uma está em 10º, outra está em 7º, estão a deixar orgulhosos aqui a malta da Liga 3 e mostrar que é possível sonhar. E Belenenses, 5 anos, 5 subidas, estamos à espera do 6º ano, 6ª subida, a malta está a jogar a bola, vá, Andorra, para o ano que queremos na Ora. Primeira Liga, não é? Portanto, vamos lá, Belenenses, força nisso, não desistam. Também, olha, uma derrota como diz o outro. Muito bem, ao próximo jogo. Para a semana a mais. Pronto. E assim fechamos a Liga SAP Segue 2 e passamos para o quê? Para a Liga 3. Liga 3. Pá, nem sei o que quer dizer estas coisas. Olha, malta, a Liga 3 foi uma seca este fim de semana. Os resultados, 1-0, Todos 0-1, 1-1. Ah, Foi mesmo fraquito. Foi fraquito para todo lado. O resultado mais expressivo foi o Braga, que ganhou 4-1. é lá. É verdade. Portanto, estamos na Série A, Série Norte. Sim, sim. O Braga contra a Sanjoanense, que não é o Sanjoanense, é a Sanjoanense, Muito não bem. é? Sim. E foi um jogo, por aquilo que eu percebi, ainda assim bastante equilibrado, porque o Braga começa por marcar só aos 40 minutos, tá bom, ok, não é mau, e vai para o intervalo a ganhar 1-0 e chega à segunda parte, aos 58 minutos, marca logo o segundo. Mas depois, aos 62, portanto ali 4 minutinhos depois, a Sanjoanense faz o 2-1. Portanto, senti sempre que foi ali um jogo em que a Sanjoanense não desistiu de ganhar o jogo, mas o Braga B está fortíssimo, até porque, eu vou já dizer, sou contra as equipas B na Liga 3, na Liga 2 e em todas as ligas. Porque, o que é que acontece? Se um jogador não for convocado para a equipa principal, pode ser convocado para a equipa B. O que é uma bodega, porque estamos a falar, não sei se é o caso, vou ser muito sincero, não sei se é o caso do Braga, mas, por exemplo, no caso do Sporting, do Sporting B, que é um clube que eu acompanho mais, porque está na Série B, Sim, sim. N vezes, jogadores de renome que nós ouvimos que N vezes jogam em Alvalade com a equipa A, quando não são convocados vão jogar com a equipa B. E não é o mesmo nível. Sim, para um desnível grandito. Malta, mais humildade na hora de jogar. Assumam os resultados. Yeah. É o que é. Pá, é o que é. O Sporting não se pelo ano passado, vai subir este ano, se calhar, mas não interessa, mas tem que assumir. E se calhar aqui com o Braga, não sabendo, estou já a dizer que não sei se ele joga na equipa A ou não, mas o Braga também tem estado a apostar fortíssimo na formação e, portanto, acredito que esteja aqui a construir uma excelente equipa. Portanto, o 4-1 já só se dá aos 90 mais 6. Portanto, não foi um jogo tão desequilibrado, aparentemente, como o Belenenses leiria. Sim. Deu-me aqui a sensação que foi uma coisa mais equilibrada, até porque houve imensas substituições, aconteceram todas na segunda parte, e as duas equipas esgotaram as 5 substituições, o que me leva a crer que foi um jogo mesmo bastante equilibrado. Apesar de que o favoritismo já caía para o Braga B, na realidade, em relação ao São Joanense, mas pronto, mas foi um bom jogo de futebol, na paz do Senhor, houve 1, 2, 3, 4, 5, 6 amarelos, pronto, 4 para um lado, 2 para o outro. Normalmente a equipa que perde acaba sempre a levar mais amarelo, já se sabe, é normal. Começa a atacar o desespero, é Começa a normal. atacar o desespero e portanto foi o que foi. Da série B, Então. foi uma seca, tudo. Pobrezinhos nos Não gols. houve resultados emocionantes, basicamente. 0-1, 0-1, 1-1, 1-1, malta, isto parece, nem sei, o que é que isto parece? Fraco. O Oliver do Hospital empatou com o Pedro Pinheiro, o Amora empatou com o Covilhã, o Alverca empatou com o Atlético, o Sporting ganhou 1-0 ao 1º de dezembro e o Caldas ganhou 1-0 à Académica. Portanto, isto foi os resultados da Liga da Série B, foi tudo uma seca. Não vou falar do jogo do Caldas com a Académica, porque vamos já dar aqui uns nervos. É melhor, não? Tu mantém-te calma, que é Porque importante manter a eu tensão tenho, baixa. sim, eu tenho muito respeito pela equipa do Caldas, atenção, acho que é uma equipe, para mim é um dos clássicos da Liga 3 e o jogo foi em Coimbra, mas vou já partilhar, tenho o sonho de ir ver um jogo ao Estádio da Mata, porque eu acho que aquilo é uma envolvência espetacular e chamo-lhe a Mata Encantada, pá, Temos que lá ir, Diana, temos que lá ir. realmente parece-me, e o Caldas para mim deve ser um caso de estudo. O Caldas tem, a maior parte da estrutura do Caldas é não profissional. A maior parte das pessoas fazem outras coisas da vida que não futebol. Brutal. E só para terem aqui uma noção, o Caldas mantém o mesmo treinador, eu acho que há 8 ou 9 anos que ele é treinador do clube, e tem jogadores para aí há 10 anos a jogarem com eles, ou seja, é uma estrutura amadora, semi-profissional. Eu não gosto de ser amadora porque não é. Um nível destes não pode ser amador, né? Alguém que se mantém com esta garra na Liga 3 e que já deu vários problemas ao Benfica e que já chegou a fases muito avançadas da Taça de Portugal, não é uma equipa amadora, é uma equipa semi-profissional, vá. Eu tenho muito respeito pelo Caldas, mas é assim, para ganhar a Académica Económicos, está bem? Mas vamos pensar pelo objetivo. O ano passado comemos 4 deles, este ano só comemos um, está bom, né? Mantém o pensamento positivo e foi a primeira derrota da Académica para a Liga 3.
É uma verdade, é realidade. verdade. Mas o jogo que eu vos queria falar foi do absolutamente aborrecido e secante Oliveira do Hospital Pedro Pinheiro. Então, O que é que eu tenho a dizer sobre o Pedro Pinheiro? Deve ser provavelmente das equipas mais fracas da Liga 3 este ano. Malta de Pedro Pinheiro, lamento desiludir, mas é a primeira vez que vocês sobem à Liga 3, é assim a vida, é aceitar que dói menos. E o que tinha tudo para ser um jogo espetacular, durou meia hora. quê? Meia hora. Este jogo resolveu-se em meia hora. Mas só foi uma meia hora de jogo? Não, foi uma hora e meia. Ah, Mas, olha. mas se tivesse sido meia hora, o resultado tinha sido o mesmo. Eu estava a pensar que o jogo tinha sido cortado para meia hora. Não. Mas se tivesse sido meia hora, Era a mesma coisa. era a mesma coisa. Pronto. Porque o Oliveira ao Hospital marcou aos 25 e o Pedro Pinheiro aos 29. E pronto. E não há muito mais para contar deste jogo, a não ser que choveram amarelos também. E substituições. E vou só aqui partilhar a minha revolta pelo Ricardo Isabelinha estar a jogar na Oliveira do Hospital. O Ricardo Isabelinha devia estar a jogar na Académica, pá. Eu não sei o que é que anda a fazer esta gente. O Isabelinha, o ano passado jogava no Moncarapachense, um jogador de mão cheia. Merecia até um palco, não sei se um bocadinho superior à Liga 3, não vou mentir. E o Moncarapachense foi despromovido ao Campeonato de Portugal. O Isabelinha continuava lá. Eu achei que ninguém o ia buscar. Até que o Oliveira do Hospital, e bem, teve um rasgo de inteligência. E no jogo que a Académica fez com o Oliveira do Hospital em Tábua, conseguiu-se perceber a qualidade daquele jogador. Pá, o Isabelinha é muito bom jogador. Pá, eu estou a assumir aqui a minha dor de corno. É o que é. Mas foi um jogo muito aborrecido, como aliás todos os jogos da Liga 3 este fim de semana foi para A Diana perder. está mesmo aborrecida. Pá, fiquei mesmo triste por acaso. Queria ter mais alguma coisa. Melhores fim de semana virão. Próximo fim de semana, próximo fim de semana, maltinha, Taça de Portugal outra vez. É verdade. A Briosa vai jogar com o Oliveira do Hospital. Olha, também está bem. Olha, Então também está quando é bem. que eles vão jogar? É domingo. Domingo. Pronto, já temos Faço anos programação no para domingo. Portanto, Académica, eu faço anos no domingo, por favor, deem-me como prenda uma vitória. Académica. Deem como prenda à Diana uma vitória no jogo, se faz favor. Por favor. E a mim também, vá. Eu não faço anos, mas também ia apreciar. Então não, quem é que não ia apreciar? Só para dizer que a Académica veio de uma vitória sobre a União de Coimbra por 3-0 verdade. no pós-prolongamento, mas o Oliveira do Hospital veio de uma vitória 5-0 sobre o Fornos de Algodres, mas também é o Fornos de Algodres. Pá, desculpem lá, nunca eu tinha ouvido falar nisto. Okay. Portanto, próxima ronda da Taça Portugal, ainda não entram os ditos grandes, não é? Ainda vão entrar coisas como o Oriental e o Lultano e o Elvas e o Moncarapachense, estranhamente. São clubes? Só sim, senhor. Ok. Oriental? Oriental? Mas, o Oriental, sim. Ok. Mas quero-vos dizer aqui que já vai haver aqui um jogo que vai ser muito interessante, que é o 1º de dezembro, que está na Liga 3, com o Passos Ferreira da Liga 2. Ok. Acho que pode ser aqui uma coisa muito interessante. De resto, dizer-vos o quê mais? O Vitória de Setúbal com a São Joanense. Também pode ser aqui uma coisa interessante. A Académica com o Oliveira do Hospital, o jogo é em Coimbra. E assim, de resto, estava aqui a tentar perceber. E o Olivais e Moscavide que vai jogar com o Sandinenses. Vou jogar aqui em Moscavide. Não, vão jogar fora. Jogam fora. Eu, depois, quando souber de onde é que é o Sandinense, eu sou capaz de, eventualmente, dizer às pessoas, não faço ideia onde é que é esta equipa, lamento imenso. Peço imensa desculpa ao Sandinense, mas eu não sei onde é que eles são. Chama-se Grupo Desportivo, Recreativo e Cultural Os Sandinenses. Pronto, malta, se alguém souber, ponham nos comentários que eu não sei de onde é que eles são. Pronto, mas parabéns Muito bem. por estarem nesta fase da Taça de Portugal. Sim, senhor. Então vamos passar à próxima rubrica, que é o Clube Português da Semana. Clube Português da Semana. E foi a Ana que escolheu. Os clubes da semana foram escolhidos pela Ana. É verdade. E o jogador foi escolhido por mim e a regra também. Então, Clube da Semana, escolhemos o mítico, o clássico e o inconfundível Gil Vicente Futebol Clube. É verdade. Sabes onde é que é o Gil Vicente? Ah, De que terra que é o Gil Vicente? O que é que tu achas? Não pensa. Não pensas. Aquelas pertas já ia ver as minhas notas. Diz lá, onde é que tu achas que é o Gil Vicente? Onde é que tu achas? Guimarães? Perto. Barcelos. Ah. É norte. Então, o Gil Vicente Futebol Clube é conhecido só como Gil Vicente, não é? É um clube português sediado na cidade de Barcelos, portanto ali o clube dos galos. É mais conhecida pela sua equipa de futebol profissional, obviamente, e foi fundada a 3 de maio de 1924, que é o feriado municipal de Barcelos também. Muito bem. É um dos clubes mais representativos da região do Minho, juntamente com o Braga, o Vitória e, claro, o Famalicão, os seus principais rivais. Alcunhas desta equipa: Barcelenses, por ser em Barcelos,
os galos ou os gilistas, por causa de Gil Vicente. Os gilistas. Gilistas, é verdade. A sua mascote, lá vai a Ana pesquisar a mascote. Pois é, já estava É o galo. isso. É um galo. É um galo. É um galo. É Eu verdade. estava a suspeitar que sim, que fosse É um galo. verdade. É um galo. Podia ser o Gil Vicente, não era? Podia ser o Gil Vicente. Pá, já. Mas não é o Gil Mas Vicente a também era um bocado mascote. difícil pôr. Qualquer pessoa podia ouvir Gil Vicente, não é? É verdade. É, mas agora quero ver. Ela agora vai ver. Sim, sim. Então, enquanto isso eu vou continuar a dizer. Já sabem então que os seus adeptos são chamados os gilistas e os jogos de futebol em casa são realizados no estádio Cidade de Barcelos, que foi inaugurado em 2004 e que tem capacidade... Acabei de ver que eles têm mesmo um galo. Tem mesmo um galo. É um galo. Pá, já. Mas eles têm, acho que Eu também estava à tem. espera de qualquer coisa tipo aqueles homens que andam vestidos Mas acho de que tem coisas. também. Acho que também tem. Não sei, porque. Pois tem, é. Tem. Mas eles têm mesmo galo. Tem mesmo um galo. Então, se o Benfica pode ter uma Não águia, sei, porque é mas que o Gil este galo Vicente... parece ser muito bem tratado. Mas se o Benfica tem uma águia, porque é que eles não podem ter um galo? Faz sentido. Pois, eu estava à espera de ver assim esse galo e Mas aparece o um galo, galo. mas o galo Barcelos é bem fofo. Está Que é o engraçado. Galo, que é o galo do Gil Vicente, é muito engraçado. Está muito bem Está conseguido. muito giro, sim, sim, senhora. senhor. Então, parabéns, Gil Vicente. Então, dizer que os jogos são realizados no estádio Cidade de Barcelos, que foi inaugurado em 2004, sabe-se lá porquê, né? Euro 2004, foi tudo inaugurado. Tem uma capacidade para 12 mil lugares, mais do que 12 mil lugares, e substitui o velhinho e antigo estádio Adelino Ribeiro. O Gil Vicente tem um total de 6 títulos conquistados, ganhou 2 títulos na segunda Liga e 1 título na antiga terceira divisão e 3 títulos na primeira divisão da Associação de Futebol de Braga. Em adição, foi finalista da Taça da Liga em 2011-2012. Bem, A verdade tem muita que coisa. claro que sim, é um clube bastante antigo, né? Já nasceu em sim, 1924. O atual presidente é o Francisco Dias da Silva e o treinador é o Vítor Campelos. O que é que eu tenho a dizer mais a dizer sobre o Gil Vicente e este clube incrível, histórico? Eu já considerei um histórico, mas já não consideras um histórico. Eu acho que sim, é um dos 1924 já. clubes que me vem sempre ao ouvido. Aliás, foi um dos que me lembrei. É verdade, foi um dos que ela se lembrou. A verdade é que, só dizer aqui que na primeira década do novo milénio, o Gil Vicente estabilizou-se entre os grandes, portanto também passou ali, aliás, à semelhança da maior parte dos clubes mais pequenos, também passou por algumas dificuldades financeiras, que é perfeitamente normal, não é? Quem nunca? E entretanto, teve ali uma altura em que lutou muito pelos lugares de manutenção, agora já está uma coisa um bocadinho mais equilibrada. Mas em 2002, 2003 destacou-se num 8º lugar na Liga, portanto, nada mal, gostei, sim senhora. Pronto, o estádio pertence à Câmara Municipal, aliás, como a parte dos estádios destes clubes. E dizer-vos que eu sei que não sou muito fã de polémicas, é uma realidade, mas gosto sempre de dizer algumas coisas, que em 2006 os gilistas voltaram a cair de divisão após um caso polémico no futebol português, que foi o caso Mateus, que envolveu um jogador angolano. Não consegues adivinhar como é que se chamava o jogador? Não. Então, caso Mateus, como é que achas que se chamava o jogador? Carlos Mateus? Caso Mateus! Caso Mateus? Cansei esta mulher. Ouvi Carlos Mateus. Mateus. Exatamente. É as horas da noite. Eu já estava a ouvir outras coisas. Carlos Mateus. Era o nome fidedigno, Diana. Podia ser. Podia ser, Carlos Mateus. Podia. Aposto que há aí algures um Carlos Mateus. É capaz. Há haver vários até, que é o seu nome bastante comum. Mas pronto, o Mateus, e foi um problema com a sua inscrição na Liga. E pronto, depois teve uma longa travessia pelo deserto na segunda Liga. E com Paulo Alves à frente do Leme, o Gil Vicente vence o campeonato da segunda Liga, repetindo o título de 99 e regressa à primeira Liga. Dizer apenas que em 2011-2012, então, eles vão à final da Taça da Liga, que foi muito interessante, na realidade. E acho que foi um momento muito alto também para as pessoas de Barcelos, não é? Verem o seu clube. Claro. Eu acho que sim, eu acho que é sempre uma coisa bonita. E acho que é bom quando as equipas mais pequenas, com menos dinheiro, eu não gosto de equipas mais pequenas, é equipas mais pobres, não é? Mais pequenas. Sim. Porque eles às vezes têm um staff tão grande como os outros. É equipas mais pobres. Isto quase parece mesmo nas exercícios plásticas, não é? Tipo, não há pessoas feias, só há pessoas pobres. Pronto, nos clubes não há clubes pequenos, há clubes pobres. Exato. Pronto, mas é isso. Pessoal, atenção, não me matem, por favor. Não, mas é verdade. E é muito interessante. Então achei que esta Taça da Liga bateram o Braga nas meias finais.
É verdade. Bateram o Jesus. Braga mas depois não ganharam ao Benfica na final em Coimbra, pronto. Mas, Mas atenção, foi bom. chegar à final foi Yeah, ótimo foi e bom. acho que os agentes de Barcelos devem ter ficado Então, super não? orgulhosos e devem ser orgulhosos do clube da vossa terra. Ora, nem mais. Pronto. É assim mesmo. E fechamos. Então o clube português da semana. E vamos para o clube, Internacional da semana! também escolhido pela Ana, este. É verdade. E agora vocês vão ficar surpreendidos que até eu fiquei. Então não é que a Ana escolheu o Bayern de Munique? É verdade. Eu No nem momento de sabia. inspiração. Eu nem sabia que ela sabia que existia o Bayern de Munique. Nem eu sabia. Nem tu sabias? Pronto, olha, é assim, é a vida a acontecer, meus Isto caros. foi aqueles. Estás a ver? Eu imagino a memória com uma biblioteca enorme. E tu perguntaste e um livro caiu puc, a dizer Bayern de Munique. Que eu não faço a mínima ideia como eu lembrei disso. Então e de onde é que é o Bayern de Munique? Não sei. Munique. E Munique fica? Agora é que vai. Eu vou enterrar a Ana na geografia. Alemanha, filha. Pois é. Alemanha! Até são horas muito tardias. São horas muito tardias, mas é na Alemanha. Então, o Bayern de Munique foi fundado a 27 de fevereiro de 1900. Uau! Tem 123 anos. Muito É assim a minha bem. académica mais antiga. Chupa Bayern, estou brincando. Toma. Então, dizer que tem um estádio que é o Allianz Arena com capacidade, segura-te, Ana, Então. para mais de 75 mil lugares. Ai, credo. E enche Tanta gente. e enche com muita facilidade, é uma verdade. Depois, como devem imaginar, sendo um clube alemão, não vou atrever a dizer nem o nome do presidente, nem o nome do treinador, lamento imenso. Alcunhas que eles podem ter: os bávaros, o gigante da Baviera, a estrela do sul, os vermelhos ou o mestre dos recordes. Muito bem. Eu acho que todos os países têm um clube que é vermelho, é o que eu estou a perceber. É uma cor muito comum para os clubes de futebol. E Sim. atenção, tu vais chegar à mascote, mas eu já tenho aqui a foto. Então diz lá, conta lá a história da mascote. A história não sei, mas é um ursinho muito fofo. A Ana É está tudo o que eu encantada. consigo dizer. Ele é extremamente fofo, tem um nariz gigante. E é assim, eu comprava um peluche dele. Mostra lá. Ah, é giro, é gordinho. e Ele é tudo. fofo. É muito querido. Tem umas versões de super-homem e tem umas versões gordo. Exceto quando se veste de super-homem. Sim, quando é de Fica um super-homem bocado perde, estranho, porque tem perde uma a cara barriga. fofa e um corpo Sim. estranho. Mas, por exemplo, olha aí o Natal. Diz lá que não é fofo. Ah, é muito querido, Yeah. é verdade, é verdade. Então, dizer-vos aqui algumas coisas importantes. O Bayern de Munique foi sempre uma equipa com altos e baixos ao longo da sua caminhada europeia, digamos assim. Na realidade, apesar de nós acharmos que o Bayern sempre esteve muito ligado às competições europeias e muito ligado àquilo que era a Europa, pá, mas na realidade é assim. Teve ali altos e baixos como tudo na vida e em 2011, 2012 foi vice-campeão da Liga dos Campeões, Muito bem. após eliminar o Real Madrid, É lá. mas já perdeu para o Chelsea. Portanto, foi a equipa que ele perdeu. E nos penaltis. Nem sequer foi assim um jogo desbaratado. Pronto, então não foi bem foi um perder. Foi um Sim. não ganhar. Sim. Percebes? É um bocado diferente. Sim, é verdade. Depois, em 2012, 2013, também foi muito especial. Os bávaros conquistaram a tão sonhada Tríplice Coroa. Ah, o que é uma tríplice? Já falámos disto. Quer dizer que ganhou 3 anos consecutivos. Não, 3 troféus. Bolas. Ganhou a Bundesliga, que é a liga, a primeira liga, ganhou a Champions e ganhou a Pokal, que é Ok, uma taça alemã. Sobre o comando de um treinador muito conhecido, que é o Jankas, espero estar a dizer bem o nome do senhor, o Bayern sagrou-se campeão alemão com 7 rodadas de antecedência. Não é em 7 anos, desculpa, em 7 rodadas de antecedência. Na semifinal na taça da Alemanha, o Bayern quebrou o jejum de 6 jogos sem vencer o seu rival, Borussia de Dortmund. Muito bem. Com uma vitória 1-0, com um golaço do Robin. Eu tenho muito presente nesta memória o golaço do Robin. Foi um golaço mesmo. Poças. Tu relembras das coisas mais random de sempre. Sim, pá, porque eu lembro-me que ele acho que ainda foi nomeado para o Prémio Puskas por causa disto. O Prémio Puskas é um prémio que só aos melhores golos. Porque pá, foi daqueles golos que se faz uma vez na vida e acabou. Nunca mais vais fazer uma coisa daquelas. Tipo, está Um feito. momento de inspiração divina. Sim. Na final, o Bayern sagrou-se campeão, seu segundo título na temporada, após perder a final da Liga dos Campeões em 2010 e em 2012, na sua própria casa. Finalmente voltou a levantar esta taça 12 anos após a última conquista em 2001. Muito bem. A conquista veio com um tempero especial, com o Bayern eliminando a Juventus nos quartos de final Eita. e o temido Barcelona
onde aplicou 2 goleadas, uma na Allianz Arena e outra no Camp Nou. O clube ainda derrotou o seu rival na decisão do estádio do Wembley, por 2-1, com um gol decisivo marcado, novamente a lá por quem? Robin. Pimba. É verdade. E agora, pergunta para Queijinho, qual é o clube que joga no estádio do Wembley? A Inglaterra. Qual é, Ana, o clube que joga no estádio do Wembley? Então, Espera. Qual é? não sei, estou a perguntar a ti. Para além da seleção inglesa. Não, doutora Ana. A quem foi? Só querias ver. Sabes o que é hoje, amor? Sim. Imagina. O que tu achas que é o Wembley? É tipo o nosso Jamor, filho. Para mim o Wembley é um estádio de concertos, onde os Queen deram um concerto muito bom. Esta Ana, palavra não. Não, o Wembley é tipo um estádio onde joga, aliás, é o estádio, na realidade, da seleção inglesa, mas o Arsenal também joga no Wembley. Não sei se ainda joga, mas teve ali uma altura, acho que foi até 2000 que ele jogou lá. O Arsenal? O Arsenal chegou a jogar no Wembley. Devia ser quando o estádio deles esteve Ok. em obras, mas é um estádio, é tipo o nosso Jamor, é de todos e não é de ninguém, na realidade. Ok, estou a Se eu perceber. estiver errada, digam, malta. Digam aí, não, és mesmo burra, o Wembley é o clube tal. Mas eu tenho a ideia que o Wembley não é nenhum Faz clube sentido. específico, é tipo o estádio E nacional. onde se fazem bons concertos também. É verdade. Depois, entre 2013, 14, 15 e 15, 16, o Guardiola, treinador do Bayern, Guardiola. o Guardiola, sim, Pep Guardiola, Está bem. inicia a temporada 13, 14, logo com a conquista da Supertaça da UEFA, devolvendo a derrota nos penaltis para o Chelsea. Em dezembro, o Bayern disputa novamente o Mundial de Clubes. Que foi algo muito interessante. O Mundial de Clubes é uma coisa que eu ainda não sei fazer muito bem, não sei falar ainda muito disso. Uma coisa que me canta um bocadinho a alma ainda. Na temporada 14-15, a hegemonia do Bayern continuou e conquistou novamente a Bundesliga. O Bayern ainda venceu os 2 clássicos com o Borussia. É verdade. Dizer-vos mais, Liga dos Campeões eliminou o Shakhtar Donetsk, que é o que eu espero que aconteça esta semana com o Porto. O Porto elimina o Shakhtar Donetsk também. Com uma goleada sonora de 7-0, que é o que eu espero que o Porto também faça. Espero bem que sim. É bom que faça. Nas quartas de final eliminou o Porto, 6-1, é vida. Mas pensei assim, o Shakhtar perdeu 7-0. O Porto foi só 6-1. Ora. A diferença de gols é não. Antes. Porém, acabou eliminado pelo Barcelona. Sabes o Barcelona de quem? Quem? De Messi, de Neymar e de Suárez. Também era difícil com estes 3, né? Pronto. Não dava como. É verdade. Em 2016 e 2017, Pep Guardiola abandona o Bayern de Munique e eis que chega Ancelotti, o italiano Carlo Ancelotti. Ancelotti. Tem um bocado de um peixe, o homem. Mas é um grande treinador. Foi Um bocadinho. quem assumiu o comando da equipa técnica. O italiano já tinha comandado na época passada o Real Madrid, pronto, em que os Galácticos, o Real Madrid, conquistou a tão desejada lá 10ª, ainda com o Cristiano Ronaldo, que era Lá verdade. 10ª. É verdade, mas com o Bayern foi bem diferente. O clube conquistou o campeonato alemão mais uma vez. Aliás, eu nem me lembro de outro clube alemão a ganhar campeonato, acho que é sempre o Bayern que ganha. Aconteça o que acontecer, ganha sempre o Bayern. Sagrou-se como pentacampeão, é verdade, mas teve que lidar com 2 eliminações na Champions. E na, Não deve ter e na sido Taça fácil. Alemã. Pela Liga dos Campeões, o Bayern decepcionou logo na fase de grupos, mas deu um show nas oitavas de final em que ganhou o Arsenal por 5-1. Tadinho do Arsenal. É vida. Nos 2 jogos, o que é mais triste. O que deu um resultado de 10-2. Pronto, é isto. 18-19, conseguiu vencer mais um campeonato alemão. Não tem mais nada a dizer. Embora o Borussia tenha liderado grande parte do campeonato. Já na Liga dos Campeões, caiu para o Liverpool. Também se pode pedir tudo. Em 2019-2020, Niko Kovac no comando não teve um bom início de época e acabou na sua demissão. E foi o seu auxiliar, que eu não vou pronunciar este nome em alemão, recuso. Tenta. Não. Nem sei dizer isto. O Barcelona reencontrou o seu bom futebol e com esta equipa avassaladora e extremamente ofensiva venceu a Bundesliga novamente e na Taça da Alemanha enfrentou um outro Bayern, o Bayer Leverkusen. E na final venceu por 4-2. Na Liga dos Campeões a campanha foi histórica, venceu todos os jogos da fase de grupos, inclusive Diz já. com uma goleada ao Tottenham por 7-2. Uf. É verdade.
Eliminou o Barcelona nos quartos de final com uma surpreendente goleada 8-2. Passou facilmente pelo Lyon e ainda venceu Paris Saint-Germain. É verdade. Em 6 competições disputadas foram 6 títulos. O grande desempenho do polonês Robert Lewandowski levou o direito a ser o melhor do mundo pela FIFA. Mal, porque o Ronaldo é sempre o melhor do mundo, toda a gente sabe disto. Até ele morrer, tem que ser sempre o melhor do mundo. Isto para dizer que Robben é o jogador holandês, é o melhor jogador da história do Bayern de Munique. Robben era muito bom jogador. E pronto, ele é holandês. Ok. O Robben é holandês. E feio também. Não sei se podia dizer isto, mas ele não muito. Mas é um excelente jogador. Vou já dizer que ele é um excelente jogador. É verdade. Portanto, meus caros, o que é que eu tenho a dizer em relação ao Bayern Munique? Se nunca viram a Allianz Arena, recomendo que vejam. Até vou mostrar aqui uma foto à Ana, só para ela ver como é que ela é do lado de fora. Uau! A Allianz Arena é qualquer coisa. Pá, nem sei explicar. É lindo. Lindo, lindo, lindo. Acho que toda a gente devia fazer uma visita pelo menos uma vez na vida à Allianz Arena. Tens que lá ir, Diana. Isto é durante o dia. Uau! É que Isto é mesmo durante a sem noite. luz está... Uau! Tem 3 rows gigantes de bancos. Sim. Tipo rows, não é rows, mas é tipo secções. E eu acho que este é daqueles estádios que já fecha a cúpula. Portanto, já não chove lá Ai, dentro. que chique. Eu acho que é desses, não tenho a certeza. Se isso é tipo Dubai desta vida, mas acho que é uma coisa assim. Yeah. Mas pronto, se não visitaram nunca a Allianz Arena, recomendo, em Munique. E foi inaugurado em 2005, portanto é um estádio muito, muito recente. Não é? Pronto. E foi lá que aconteceu, só por curiosidade, não entendi, o jogo de abertura do Mundial 2006. Verdade, pronto. Foi para isso também que ele foi remodelado, na realidade. Foi depois para E o bem, Mundial. e bem. Que Então, seja isso que façam os estádios ser remodelados. é verdade, bem que alguns já precisavam, na realidade. Bah, agora quando vier para cá o Mundial, a gente também tem que remodelar os nossos. Sim, Isto, é não verdade. podemos receber o Mundial assim. Então vamos falar do jogador da semana, porque a Ana acabou de me abandonar. Ela tem uma consulta às 5. Então abandonou. Então o jogador da semana foi o que escolhi, lembrei. Estamos aqui a pensar no jogador da semana e vamos falar do mítico, do único, do incomparável, dono das redes portuguesas, Ricardo. É verdade. Então o Ricardo, que se chama Ricardo Alexandre Martins Soares Pereira, conhecido como Ricardo, nasceu no Montijo em 1976, Muito bem. atuava como guarda-redes e representou a seleção portuguesa por 79 vezes. Uau! Quer dizer, o Ronaldo já vai nas 200, quer dizer, pronto, isto é o quê? Sim, mas ninguém bate o Ronaldo nisso também. Não vais verdade. comparar ninguém ao Ronaldo porque É verdade. Ficavam Então, a para vocês perder. terem noção, o Ricardo iniciou a sua carreira em 94-95 no Clube da Sociedade, no Clube Desportivo do Montijo, muito bem, muito bem. que se estreava na 2ª Divisão B e, imagine só, Ricardo começou a sua carreira como avançado. Bem. Espera, é quase o oposto Foi o meu oposto. do guarda-redes. Não é quase? É É o o oposto. oposto. Tendo mais tarde, nesse mesmo clube, depois ocupado a posição de guarda-redes. Isto faz-me crer que ele devia ter um talento enorme para ser avançado. A gente gosta disso porque foi bom para nós. É verdade. Fez 18 jogos a contar para o campeonato enquanto lá estava, mas depois foi transferido para a 1ª Divisão, onde jogou no Boa Vista. A sua estreia no clube e consequente estreia na Primeira Liga foi no jogo Boa Vista Belenenses, que se realizou a 2 de fevereiro de 97. É também importante salientar que o guarda-redes jogou o jogo todo, não tendo qualquer espécie de lesão. Porque o pai omite qualquer a dizer que ele jogava sempre aleijado. Um orgulho para os guarda-redes. É verdade. No mesmo ano, Ricardo ganhava o seu primeiro título como jogador do Boa Vista, que tinha conquistado a Taça de Portugal. Muito bem. E depois também, um ano depois, 97-98, é conquistada a Supertaça. Sempre muito acarinhado pelos adeptos, foi determinante na conquista do primeiro campeonato do Boa Vista em 2000-2001 e depois também na caminhada europeia, que em 2003 levou o Boa Vista às meias finais da Taça UEFA. Muito É verdade. bem. Muito Na bem. temporada 2003-2004, Ricardo transfere-se para o Sporting e é aqui que as pessoas provavelmente mais se lembram dele. É ele a jogar as cores do Sporting. No clube de Alvalade, Ricardo chegou como um grande guarda-redes e titular da seleção nacional. Apesar das boas épocas, faltou mais títulos pelo Sporting. É uma realidade. Também o Sporting faz estas travessias pelo deserto de vez em quando. Pronto, a gente deixa-o ver. Na época 2004-2005 chegou à final da Taça UEFA e disputou o campeonato até à última jornada, perdendo de forma retroversa, digamos assim. Em 2005-2006, devido às suas grandes exibições, Ricardo foi considerado, atenção, o 7º melhor guarda-redes do mundo.
Uau! É verdade. Mas atenção, compreendo, porque efetivamente É verdade. um bom Mas guarda-redes. novamente os títulos fugiam, apesar de estarem sempre tão perto de serem conquistados. Finalmente, em 2006, 2007, venceu um título pelo Sporting, que foi a Taça de Portugal, e ficou a um ponto de vencer o campeonato. Foi capitão entre 2005 e 2007. Depois de se transferir do Sporting, foi para o Betis de Sevilha. Sabes onde é que é Sevilha? Sei. Espanha. Bom, Ricardo passou a ser menos utilizado. Como consequência, Ricardo transferiu-se em 2010, 2011 no mercado de inverno para o Leicester. Apesar de se escrever Leicester! Apesar de se escrever Leicester, eu sei que se diz Leicester, que a pessoa não é Não se burra. lê as letras todas. Não percebemos. Que na altura estava na segunda divisão inglesa. Ah, Em agosto de 2011, Ricardo regressa ao Campeonato Português e assinou contrato com o mítico e o histórico Vitória de Setúbal. muito bem. No início da época de 2011, Ricardo deixou o clube de Setúbal e foi jogar para o Olhanense. Onde é que nós mais nos lembramos do Ricardo? É na Seleção Nacional. Não é tanto em clubes, apesar de me lembrar muito bem dele do Sporting, a minha grande memória do Ricardo é sempre com as cores da nossa seleção. E então, ele estreou-se na nossa seleção em 2001 e era o favorito para ser titular no Mundial de 2002 da Coreia-Japão. Coreia do Sul, convém. Não era preciso estar a dizer, né? Porque era óbvio que era a Coreia Uma do Sul. pena não ter visto esse Mundial, mas pronto. É verdade. Ele era o guarda-redes favorito para ser titular, visto ele ter feito a maioria dos jogos de apuramento, mas foi substituído por Vítor Bahia e é assim. É o Vítor Bahia. Temos que dar a mão à palmatória. É o Vítor Bahia. É assim. Contudo, em 2003, com a chegada de Luís Filipe Scolari, e como fomos felizes com Luís Filipe Scolari, Sim. Ricardo passou a ser um titular indiscutível da seleção e Muito da baliza bem. portuguesa. Ficou célebre e agora, malta que nasceu, eu diria até 94, 95 talvez, se calhar, pode ir até um bocadinho mais tarde, mas malta que na altura, pelo menos nós na altura tínhamos 14 anos, aí, sim, Para aí? sim. Sim, 13, 14. Sim, 13, 14, em que nos lembramos claramente de Ricardo a defender o seu penalti sem luvas É, frente que ao raio. mítico jogo contra a Inglaterra nos quartos de final do Euro 2004. Tendo posteriormente sido o marcador da última grande penalidade que qualificou a seleção portuguesa para as meias finais da prova. E Grécia, essa taça é nossa. Para consta. Pronto. Fica No aqui dia- escrito e apontado. No dia 5 de julho de 2004, Ricardo foi condecorado com a Ordem do Infante Dom Henrique e no Mundial de 2006 defendeu 3 penaltis frente à Inglaterra. Eu acho que este homem tinha uma coisa com a Inglaterra. Tipo, não, eles não vão ganhar. Nunca na vida. Enquanto eu E for ainda bem que guarda-redes, sim. enquanto eu for guarda-redes, pronto. O que colocaria a seleção portuguesa nas 4 melhores seleções do mundo. Pimba! Ricardo foi o segundo guarda-redes com mais defesas durante todo o Mundial e foi considerado o terceiro melhor guarda-redes desse Mundial. Somente ultrapassado por Buffon. Mas também é o Buffon, né? Também foi campeão nesse ano, portanto, pronto. Com a saída de Luís Filipe Scolari e com a entrada de... Quem entrou a seguir ao Luís Filipe Scolari? Carlos Queiroz. Isso. Sou péssima com nomes. Eu nem sei o que é que é dizer sobre o selecionador, mas pronto. Escolhido para ser o novo técnico, Ricardo perdeu a titularidade até ao fim da sua carreira e não voltou a ser convocado. Não tenho nada a dizer sobre o Carlos Queiroz. Quer dizer, tenho. Foi um recasting, claramente, mas pronto. A única coisa que eu tenho a dizer. De resto, meus caros, terminamos então a carreira de Ricardo. Quer dizer, terminamos não, ele é que terminou a carreira. Exato. Não terminou com nada. A culpa não foi nossa. Mas continua a ser uma pessoa muito acarinhada pelos portugueses. É E verdade, acho que sempre sim, que o senhor. vemos na televisão nos vem à memória o jogo com a Inglaterra. Não É verdade. não há outra hipótese. Duvido. Arrisco a dizerem outra memória que tenham que seja melhor que esta. Pimba. Não tem. Escrevam nos comentários. Ficamos à espera. Não tem. Não tem. Não tem. Ficamos a aguardar. Se tiver, escrevam. Exatamente. Olha, ainda agora há pouco tempo passou no Canal 11 uma reportagem sobre o Ronaldo por causa dos 20 anos dele na seleção sim. e o Ricardo estava lá a falar precisamente de como é que aconteceu essa parte. E se puderem, vejam que são 4 episódios do Canal 11. Muito bom, muito bom. E o documentário está muito giro, está muito bem feito. É um documentário curtinho, fácil de ver, grandes lendas do futebol. Pronto, já sei que o Canal 11 promoção, depois convida-nos para lá. Exatamente. Então e vamos terminar com o que, Ana? A regra da semana. Antes de mais, fazer aqui um disclaimer. Pedimos imensa desculpa que na semana passada a regra Esquecemos da regra regra. da semana ficou no bolso. Então, decidimos trazer uma regra que se calhar poucas pessoas sabiam que existia. Aliás, eu não sabia que existia.
choque! Quer dizer, Horror! calculei que isto tivesse de estar regulamentado em algum sítio. Tragédia! Mas não achei que fosse uma lei do futebol, que é o equipamento dos jogadores. Quantos centímetros é que eles podem ter? Não, acho que não chega tão longe. Então, os jogadores não podem utilizar. Isto é eu vou ler exatamente o que é que diz o site da Força. Federação Portuguesa de Futebol. Os jogadores não podem utilizar nenhum objeto que seja perigoso para eles ou para os demais jogadores, incluindo qualquer tipo de joias. Mas aquelas chuteiras têm picos. Não, mas é outros adereços, anéis, pulseiras. Se tu tirares aquilo à cabeça de alguém, uma arma. É verdade, mas pronto, mas isso tem que jogar. Camisola. O equipamento completo consiste em camisola ou camisa sem mangas. Se o jogador usar camisola interior, a cor das mangas deve ser da mesma cor predominante das Nossa. mangas da camisola. Que rigoroso. É verdade. Calções. Se o jogador usa calções interiores, aqueles mais térmicos, estes devem ser da mesma cor, da cor predominante dos calções. Nossa, tem que tudo combinar. Meias. Tens meias, não é? Tens meias. Tem que combinar com o resto também. Se a fita adesiva ou material semelhante for aplicado externamente, deverá ter a mesma cor, que é a parte também onde é aplicado. Que é para não se notar que é uma fita Eles cola. são muito exigentes, nunca pensei. Sim, é verdade. Tem que usar caneleiras, é obrigatório. Sim, E calçado. convém. Então, Para não estou a jogar perceber descalço, que, né? pois, tipo, não percebi bem. Estava à espera que eles fossem um bocadinho mais descritivos no calçado. Eu estou mas muito diz impressionada. calçado. Calçado. É que nem diz nem botas, nem chuteiras, nem sapatilhas, nem... Calçado, imagina para Calçado. aparecerem lá com os Oxford. Eu estava a pensar já com umas botas de cowboy. Eu Assim se como- fosse jogadora, eu vou dizer já, malta, olha, eu se fosse jogadora, parecia lá com umas botas de cowboy. Gosto daqueles sapatos tirar a pesca. Não, cowboy. Aquelas botas de cowboy. Eu acho que sim. Não era? Ficava bem. Eu chegava lá e eles diziam, não pode jogar, não posso o quê? A Federação diz que é com calçado, isto é um calçado. Exato. Comprei Especifiquem qual é. Exato. Enfim, as duas equipas E eles deverão... sapatos de balé. Era lindo, de Sabrinas. Sabrinas de balé. As duas equipas usarão cores que as distinguem entre si e também do árbitro e dos árbitros assistentes. Apesar de eu achar interessante a ideia das duas equipas estarem de igual. Mas não podem. Mas era interessante. Mas não podem. Mas era interessante, Ana. E agora? Era um challenge. True. É verdade, mas acho que não pode. Já agora, cada guarda-redes deve usar um equipamento de cores que distingam dos restantes jogadores das equipas. Portanto, não é um luxo as equipas terem guarda-redes vestidos de cor diferente. É um regulamento mesmo do futebol e da Mas federação. não diz que tem que ser neon. Não, mas é para se ver bem longe. Imagina, o malta do fundo tem que estar lá, pá, tem que ver onde está o outro. Sim, esta com é neons mentira. é impossível perder. E também, claro, tem que ser, até porque os árbitros às vezes também usam alguns neons, não é? Também tem que ser diferente da cor dos árbitros. Imaginem que, por exemplo, vou dar aqui um exemplo óbvio. Que às vezes há equipamentos dos guarda-redes que são, por acaso, amarelo é uma cor muito utilizada para Pois os é. guarda-redes. Se E o laranja. árbitro naquele jogo estiver a jogar de amarelo, o guarda-redes não pode jogar de amarelo. Ok, pronto. Isto Será é que eles uma têm uma conversa entre o jogo, tipo, a cor é que tu vais usar? Não, acho que a Federação tem mesmo o regulamento para a roupa dos árbitros também, porque eu já percebi uma que eles pena. têm alturas em que entram. Pronto. Eu estava a gostar da ideia deles terem uma conversa sobre que cor é que vão usar para o jogo. Então, já agora, como é uma regra pequenina, decidi também que diz Lei 3 das regras do futebol, os jogadores. A partida será jogada por duas. Olha, para já diz equipes e senhores da Federação, diz equipas, está bem? Formadas por um máximo de 11 jogadores e no mínimo 7. A partida não pode iniciar se uma das equipas estiver com menos de 7 jogadores, dos quais um terá de ser obrigatoriamente um guarda-redes. Muito bem. Em competições organizadas pela FIFA, o máximo de substituições num jogo é de 3 e em jogos da seleção A pode utilizar-se até o máximo de 6 suplentes. Eu vou já dizer que isto deve estar desatualizado porque atualmente as substituições já vão até 5. Pois eu estava a pensar nisso, eu acho que já vi bem mais do que 3. Sim. Nos restantes jogos é possível utilizar o maior número de suplentes desde que haja um acordo prévio entre as equipas envolvidas. Nos jogos amigáveis e assim, pronto, é possível. Aliás, a maior parte das vezes nos jogos amigáveis as próprias equipas até conseguem acordar em não haver um limite de substituições, porque muitas vezes numa primeira parte joga uma equipa e numa segunda parte joga outra equipa para testarem, porque são amigáveis para épocas sim, e sim. afins. A substituição... só para dizer, tem que haver acordo entre as duas equipas quanto ao número máximo de substituições e o árbitro tem que ser informado antes do início do jogo. O árbitro tem que saber quantas substituições é que estão previstas. Não é? Ok. A substituição de Eu por jogadores. acaso pensava que isso era mais, tipo, dinâmico durante o jogo, não que estava previamente planeado. Ele O não número diz de quais são. substituições. Eles não dizem quais são e nem quem são. Ok. Mas porquê? Nos jogos oficiais já sabes que são só 5. Ponto.
Então e se eles acabarem por não usar as substituições? Está tudo. Então uso. É? Sim. Ok. É assim, durante os jogos oficiais eles não têm que dizer nada ao árbitro. Porque o árbitro sabe que são 5 substituições para cada lado. Ok. Acabou. Aqui quando se fala nos jogos amigáveis, em que pode haver mais, Ok, as equipas ok. acordam e têm que informar o árbitro. Senão o árbitro não vai saber e convém que Pois. saiba. A substituição de jogadores só ocorre com a autorização do árbitro e deve ocorrer fora do terreno de jogo junto à linha de meio campo. O jogador substituto só pode entrar em jogo quando o jogador substituído já tiver saído. Não pode Faz entrar os sentido. dois ao mesmo tempo. E há outra coisa, uma regra por acaso aqui não aparece, que é, se eu tirar um jogador já não posso voltar a meter. Não posso arrepender. Não pode voltar a entrar? Naquele jogo não, era Ah. entrar no próximo. Também era alguma coisa muito otária. Olha, direito, mas agora vais lá outra vez. Olha, afinal não quero, vai lá outra vez. Vai, Sim, afinal arrependi, não quero voltar atrás na minha ideia. afinal aquele é pior que tu. Vai lá, troca lá com ele outra vez. Eu arrependi-me, volta lá. Por Tens de acaso, tornar de volta. acho que nunca aconteceu, sei lá, se calhar alguns arrependem-se, alguns devem pensar, E também não podem dizer. espero que digam dentro do balneário, não digam à comunicação social. Sim, fogo. Deve ser ótimo. Então, meus caros, pronto. E nós já não sabemos bem como é que vai terminar. 7 episódios, a gente não sabe como é que vai terminar isto. Eu acho que vai ser assim até ao fim. Fica mais natural também. Eu É acho. verdade. Pronto. Au naturel. Au naturel. Au naturel. Mas pronto, então é assim, malta. Olhem, acompanhem-nos no Instagram. Ou no Instagram. No Instagram. No Instagram. No Spotify. E E no YouTube. no www.youtube. www. Pronto, está bem? E vão passando por lá, vão deixando os vossos likes, os vossos comentários. No Spotify ponham lá as estrelinhas, não custa nada pôr as 5 estrelinhas, vão lá e ponham, a dizer que gostaram muito verdade. deste podcast, está bem? Já sabem, fora do jogo eu explico. E ouçam os outros episódios também. Prometo que vão gostar. São giros. Este por acaso hoje está um bocadinho mais parto que eu costumo, mas deve ser porque estamos cansadas as duas e então, Sim. pronto, está um bocadinho mais parto, está sem filtro, sem filtro. Mas se gostarem assim, digam. A gente mantém a parvoíce. A gente mantém. Gravamos a estas horas, indecentes. Dizer-vos então que já sabem que todos os episódios saem à quarta-feira pelas 19 horas. Nos aguardem, não é verdade? E para a semana, sabes o que é que temos, Ana? O que é que temos? Competições europeias! Há competições europeias para a semana. Sim. Esta semana agora está, no nosso caso está a começar, não é? Porto, Benfica e Braga na Liga dos Campeões. E Sporting na Liga Europa. Muito Isto bem. quer dizer, quem é que tem a tarefa mais difícil? Quem? O Braga. Tadinhos. Nápoles. É difícil. E o que eu Braga, estamos desejo, convosco. o que é que eu espero? O Benfica muito bem preparado. Se continuar a jogar assim, vai facilmente ganhar o jogo deles, que é com... Olha, isto é mesmo da hora, não me lembro porque é que o Benfica vai jogar. Mas é com um clube, pronto, enfim, ninguém sabe quem é. Exato. Não, estou a brincar, é austríaco e sei que está em primeiro lugar na Liga Ok, Austríaca. ok. E o Porto vai jogar com uma equipa ucraniana que é o Shakhtar Donetsk. E Muito pronto, bem. aquilo que eu desejo é uma goleada das equipas portuguesas. Pá, e o Braga, eu sei que é o mais difícil, mas Braga, 1-0, a gente já fica contente. Braga, nós estamos convosco. Estamos com vocês, Força é verdade. nisso. Malta de Braga, estamos com vocês. O Sporting também vai entrar em ação para a Liga Europa e, portanto, Sporting, estamos com vocês. Boa figura na Europa e boa sorte às equipas Força portuguesas. nisso. É verdade. Ontem, já sabem, regressamos para a próxima semana com Ora, mais um nem mais. episódio. Se calhar, como vamos ter Semana Europeia, acrescentamos aqui um joguinho de... Sim, podemos Se correr ensinar. bem às equipas portuguesas, senão a gente vai fazer conta que não existiu. A gente na Europa podemos ser parciais. Também acho que sim. Então não é? Pois também acho que sim. Só se a gente fizer grande brilharete. Senão já sabe. Se nós não falarmos do assunto, já sabem que não é brilharete para ninguém. É porque Ou não. isso, ou isso ou a gente esqueceu-se, também pode ser. Também pode ser. Mas cá estaremos Depende para... das horas, a gente pode se esquecer ou não. Portanto, cá estaremos para fazer mais uma análise sim, ao jogo, aos próximos jogos, falar mais um jogador saudosista. Já agora, se tiverem algum jogador que gostassem de ver aqui contado, olha, deixem também nos comentários, seja no YouTube ou no Spotify. Ora, nem mais, ajudem-nos a escolher. Ou até mesmo no Instagram, podem dizer. E passem lá pelo Instagram, que nós temos esta história agora dos equipamentos, não é míticos, porque isso é da Sport TV, não nos cobram direitos de autor. Exatamente. Mas são, eu gosto sempre de lá e pôr os equipamentos. Aliás, não são míticos porque são desta época que eu estou a pôr. Sim. Vão lá dizer o que é que gostam. O último que eu pus foi o Benfica, É verdade. que está com uma camisola alternativa. Que engraçado. Ainda não sei se gosto ou Alternativa. não. Está alternativa. É preta, aquela que tu disseste que Sim. gostavas. Ainda não sei, malta. Vou-te ser Eu sincera. gostei. Aquelas riscas parecem a nós, não estou a perceber. Eu gostei. Mas eu percebo a lógica, disseram que as cores eram as cores do emblema do Benfica. Faz Exatamente. sentido. Mas, malta, não sei. Mas é assim, comparada com a amarela do ano passado, isto é incrível.
Vou já Está dizer. maravilhosa. Está muito bonito. Tá, preto fica muito bem ao Benfica, é uma verdade. Passem por lá, vão dizer se gostam. Também já lá temos a do Sporting, Deixem Chelsea. likes, metam follow na página. A Ana sabia que o Bayern existia porque eu já partilhei o equipamento do Bayern de Munique. nem Aquele me dourado. lembrava É aquele disso. dourado e Ah, era esse? é esse, é do Bayern. Ok. Sim, Não me é lembrava. o terceiro equipamento do Bayern. Vão lá passando, vão deixando as vossas sugestões, comentários. Aproveitem e vão lá por like na foto que eu tenho com o Fernando Correia. Ora, nem mais. É verdade. E, Nós gostamos as duas muito dele, por isso vão lá por like. portanto, olhem, portem-se mal para que a vida vos corra bem. Até para a semana!